Aleluia. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Quem tem paz aí? Aqueles que têm Bíblias, seja em casa ou mesmo aqui na igreja, abra por gentileza no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Eterno. E eu falava de intimidade. Ninguém nos conhece, irmão, só Deus. Tem pessoas que eu abracei aqui essa noite que me abraçaram sorrindo, mas eu sei que a alma está só bagaço. Tem pessoas me assistindo que quando saem de casa tem que colocar uma máscara, esticar bem assim, com um sorriso enorme. Tem que atender pessoas, tem que falar com pessoas, tem que trabalhar, tem que viver, né? E aí quando chega de noite, lá naquela intimidade, a pessoa tira aquela máscara, tem uma pessoa humana, doente, ferida muitas vezes, com o seu coração dilacerado, com a sua vida completamente acabada emocionalmente. E ela vai vivendo um dia, outro dia, na esperança de que alguma coisa lhe aconteça, até que ela se lembra de que nós temos um porto seguro, de que nós temos aonde ir. E nesse porto seguro há um Deus que todas as formas possíveis de demonstração de amor que um ser podia dar, Ele deu a nós. E talvez a maior delas foi ter enviado o próprio Filho para morrer por mim, por você. Uma das coisas que eu acho mais belas em todo o ministério de Cristo é quando Ele se encontrava numa situação em que Ele oferece às pessoas um encosto, ou um local onde você pudesse encostar a cabeça, quando Ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem precisa de alívio aqui? Mateus capítulo 3, eu quero ler a partir do verso de número 16, e eu vou seguindo, atravessando o capítulo 4. O verso 16 de Mateus, capítulo de número 3, diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. Chegando-se a ele o tentador, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto
E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Adorado e exaltado seja o nome de Adonai. Tomem assentos que estão aqui por bondade. Aleluia. Preste atenção, por gentileza, no que eu irei lhe dizer. Muito provavelmente o que eu tenho a trazer para você nessa noite, em alguma coisa daquilo que eu irei falar, Deus quer falar com você. Nessa madrugada, eu fui visitado por muitos demônios. Por volta de umas 5 e pouca da manhã, eu acordei em meio a uma batalha espiritual. E sempre que isso acontece comigo, sempre, curiosamente, ontem eu tinha dito no grupo do Ministério do Louvor, a qual estão tão empolgados, estão tão alegres, nós estamos vendo Deus fazendo algo tão tremendo. Eu disse a eles a importância de nós nos protegermos, de nós jejuarmos. E eu fui dormir pensando nisso. E quando foi de madrugada, alguns demônios me visitaram, tiraram boa parte do meu sono, e eu entrei numa peleja espiritual muito grande. Porque nos momentos em que esses demônios estavam perturbando-me na minha casa, eles questionam o seu chamado, questionam quem você é, questionam o que você é. Então, quando foi de manhã, ou por volta de umas 5h20, 5h10 da manhã, mais ou menos, que eu acordei, no meio daquela batalha, Maíra acordou, percebeu eu agitado, perguntou o que foi, percebeu que durante a noite foi uma noite de muita batalha, ela via, e a pedido meu, porque antes, quando eu entrava em pelejas espirituais de noite, nas dimensões dos sonhos, e ela me via falando em línguas, ou pelejando, ou repreendendo, ela me acordava desesperada, e eu pedi várias vezes que ela não fizesse mais isso. Então hoje ela deixa o pau cantar, pode se matar aí nesse sonho aí, eu estou aqui só olhando. E assim ela o fez. Então quando eu acordei, ela rapidamente estava lá, e eu comecei a conversar com ela e dizer: Maíra, Satanás, ele é palhaço. Ele questiona quem você é. Se você é um músico, ele vai questionar o seu talento, a sua capacidade, a sua instrumentalidade. Se você é um cantor, ele vai questionar sua voz, sua técnica. Se você é um pregador, ele vai questionar suas mensagens, ele vai usar pessoas para te criticarem, para te apontarem. Se você é uma pessoa que gosta de orar, ele vai questionar se Deus realmente está te ouvindo, se essas orações não são em vão. Se você está lutando por alguma coisa que é um bem divino, ele vai questionar a ação divina na sua vida. Então de manhã eu me levantei e comecei a escrever a mensagem que Deus me instruiu a escrever a partir do que eu li aqui. Porque movido por Deus, eu fui tentar reler a história do batismo de Jesus e fiquei chocado que de um capítulo para outro capítulo acontece algo tremendo, que nos passa despercebido, que nós lemos e não percebemos. Então eu quero que você entenda, você é aquilo que o Pai disser que você é. Eu quero que você entenda que se Deus disser a você que você é algo
Creia naquilo que Ele disse, porque se Ele lhe disse, você não se vê ainda como tal. Saiba que na caminhada que você está com Ele, Ele te conduzirá a ser o que Ele vê você ser. Em outras palavras, Deus é um Deus atemporal, não limitado ao nosso tempo feito pelo homem, aonde medimos as horas, os dias, os meses, o cronos que Deus cria para reger o nosso tempo, não rege o tempo de Deus. Então, enquanto você se vê aqui pequeno, enquanto você se vê aqui insignificante, enquanto você muitas vezes se olha no espelho e vê a sua mente sendo bombardeada ali, dizendo que você não tem esse chamado, que você não foi chamado para isso, que esse não é o seu talento, que você está no lugar errado, que essa não é a sua capacidade, abandona isso, larga a mão disso. Enquanto você está vendo isso, dentro desse tempo, da nossa dimensão, Deus que não é limitado a essa dimensão, enxergando o passado, o presente e o futuro, Ele vendo tudo ao mesmo tempo, Ele não lhe vê como você está se vendo, Ele lhe vê lá na frente, crescendo, sendo um instrumento nas mãos dEle, adorando ao nome dEle, pregando a palavra dEle, fazendo a vontade dEle, porque Ele te quer assim. E cabe a mim e a você entender o que nós somos. Escute o que eu vou lhe dizer. A Bíblia Sagrada fala, no capítulo 3, versos 16 e 17, que Jesus, ao sair da água, o Espírito de Deus vem como um manto sobre ele. Na nossa tradução ficou pomba, mas ele vem como uma espécie de manto, e ele abraça, como um manto abraça um ser humano, abraça Jesus. O verso 17 diz que quando o Espírito de Deus abraça Jesus, ou em forma de pomba, com as asas abertas, vem sobre Jesus, o verso 17 diz que uma voz do céu brada, e a voz dizia assim: este aqui é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Diz o versículo seguinte, o capítulo 4, o versículo seguinte é o versículo 1 do capítulo 4, que o Espírito que havia descido horas antes, ou minutos antes, sobre Jesus, o mesmo Espírito que desce do céu sobre Jesus Cristo como um manto que cobria Jesus, agora o conduz ao deserto para ser tentado. Olhe para cá, querido. Quando Deus quer forjar alguém, quando Deus quer forjar um chamado, quando Deus quer forjar um ministério, entenda uma coisa: a primeira coisa que você vai ter que entender que é necessário para ser forjado, para entender quem você é, para alcançar a vontade divina. E eu pergunto aqui: quem quer alcançar a vontade divina nessa igreja? Se você deseja alcançar o propósito de Deus para a sua vida, entenda: quem vai lhe conduzir neste propósito não será você, não será o seu talento, não será a sua mulher, não será a sua esposa, não será a sua capacidade, será o próprio Espírito de Deus. Pode dar glória mesmo. Mas escute uma coisa: Ele não vai te conduzir para um paraíso. Quem deseja ser mulher e homem de Deus aqui? Deseja ser? Então aprenda. Para ser um homem e uma mulher de Deus, precisamos do Espírito de Deus. E quando Ele chega, Ele não chega para fazer um convite: vamos lá, querido, vou te fazer homem de Deus, vou te fazer mulher de Deus, vou te fazer cantor, vou te fazer pregadora, vou te fazer mulher cheia do Espírito, vou te fazer vamos agora para o paraíso. Vamos agora onde está dando tudo certo. Vamos para o lugar onde as coisas são uma bênção. Vamos para onde as portas estão abertas. Ele não vai te levar para isso. Porque para um homem de Deus ser forjado, para uma mulher de Deus ser forjada, para um verdadeiro adorador, que não adora apenas pela técnica, mas adora pela alma, adora pelo Espírito, adora pelo impulso de adorá-lo, para que um adorador, ou um ministro, um homem, uma mulher de Deus nasça, preciso é que este passe pelo deserto com o Espírito de Deus. Quem deseja passar por esse deserto aqui com Ele?
A Bíblia fala que o Espírito de Deus conduziu Jesus até o deserto para ser tentado. Gente, imaginar Deus te conduzindo para um lugar onde o mal em pessoa está presente, meu Deus do céu, parece até sadomasoquismo. Parece alguém que tem prazer em ver alguém sofrer. Olhe para cá, aprenda isso, você que está aqui na igreja e quem está me assistindo por aí. Não existe crescimento nem mudança sem dor. O ser humano é tão volátil, tão facilmente, manipulado pelo pecado, que é necessário que a dor alcance o ser humano, para que através dela, ele deixe de olhar para si mesmo, para a frente, para trás, e passe a olhar para cima, de onde vem o nosso socorro. Louvado seja o nome de Cristo. Então entenda uma coisa, o Espírito de Deus conduz Jesus para ser tentado, para forjar o ministério de Cristo na terra, e quando ele está forjando esse ministério, acontece algo incrível, que é onde eu quero nessa noite entender esse texto, porque Deus queria que nós ministrássemos nele. A Bíblia diz que o diabo, ao chegar diante de Jesus, que minutos antes, ou por que não dizer 40 dias antes, tinha ouvido o pai dizer a ele: este é o meu filho amado em que eu me alegro. O Espírito de Deus estava em Jesus quando o brado do céu vem, declarado pelo Eterno de que ele era o Filho de Deus. E no momento exato em que ele passa 40 dias jejuando, sacrificando esta carne, mortificando ela, sabe o que acontece? A Bíblia Sagrada diz que o próprio Satanás aparece para ele no deserto, e a primeira coisa que Satanás faz não é dizer: eu vim te matar, eu vim te destruir, eu vim acabar contigo. Satanás não aparece lá como um inimigo, ele não aparece ali como um cara mau, ele não aparece ali como um cara ruim, ele não aparece como um cara que veio para complicar a situação. Ele aparece primeiro questionando quem era Jesus. Jesus tinha ouvido que ele era o Filho de Deus. Aí Satanás chega e pergunta: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Olhe para cá, querido. Quem está com fome quer comer. O texto diz que ele teve fome, porque esse jejum era um jejum parcial. Muito provavelmente ele bebia água, no meio do deserto ele morreria. Mas a Bíblia diz que ele teve fome porque ele passou 40 dias sem comer. E quando Satanás se apresenta para ele, se apresenta para resolver o problema dele, não se apresenta para prejudicá-lo. Ele questiona a divindade de Cristo, questiona a paternidade de Cristo, e ao questionar diz: rapaz, se tu não é o Filho de Deus, vamos resolver teu problema, meu irmão. Eu vim aqui para te dar aquele empurrão. Nós vamos resolver esse negócio. Transforma essas pedras aqui em pão. Vamos comer pão. Come eu e come tu. É incrível como Satanás, quando nós estamos sendo forjados por Deus, ele nos apresenta bandejas práticas, soluções imediatas, coisas das quais que você olha assim e diz: eu não acredito. Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Antes de eu ser crente, eu sempre andei armado. Quando aceitei Jesus, andei armado por muitos anos. Tinha o porte, fui na Polícia Federal, fiz curso, tirei porte. A cada 2 anos renovava, fiz curso de tiro. Me achava o cara. Um belo dia eu chego para um colega meu, da Polícia Militar. Falei para ele: sargento fulano. Ele era sargento, hoje eu acho que ele deve ser capitão, alguma coisa assim. Sargento fulano, estou atrás de uma 380, que é uma arma. Falei: cara, me vende uma, que você tem facilidade de achar isso aí. Vou conseguir uma para o senhor, meu irmão. Eu não era pastor na época. Daquele dia que eu pedi essa arma, 14 anos se passaram. Uns 2 anos depois que eu pedi esta arma, eu estava em Parnaíba, fui para pregar, me hospedei na casa de uma varoa. Lá nós estávamos almoçando, de repente ela se levanta e diz assim:
me deu um sono muito grande, dá licença. Ela deixou a comida no prato, foi para a cama que fica perto da sala, se deitou e desmaiou. Eu fiquei sem entender nada. O marido olhou na mesa e disse: fica tranquilo, isso é normal. Quando Deus quer falar algo tremendo através da minha mulher, ela sente uma sonolência, Deus revela algo a ela, e quando ela acorda, vem coisa de lá. Eu, tranquilo. Quando ela se levanta falando em línguas, vai até onde eu estou, toca-me nos ombros, e toca exatamente no lugar onde só eu e Deus sabemos. Quando ela tocou, eu disse: é Deus, porque só Deus sabe, é um negócio meu com Ele. Para Deus falar comigo usando profeta, tem que tocar no lugar certo. Se não tocar, eu nem acredito. Já digo: meu irmão, para que isso não é Deus. Então quando ela tocou, eu disse: lá vem. E Deus me questiona o que eu era na vida dele. Deus disse para mim: o que eu sou na tua vida, para que tu confies mais na tua arma do que em mim. Eu me estremeci dos pés à cabeça, porque ninguém além da minha esposa que estava lá sabia disto. Meu 38 estava dentro do meu carro, o meu Porsche estava dentro do meu carro, tudo legalizado, tudo certinho como a lei manda, para ninguém me questionar. Mas quando Deus me disse isso, 2 anos depois que eu havia pedido uma arma ao sargento Carlos, quando ele me disse isso, eu disse: irmã, ore para que Deus me perdoe agora. Ela fez uma oração, eu me levantei e disse a Deus: Deus, a partir de hoje, eu não usarei mais armas. A minha confiança está em Ti, Senhor. Cheguei em casa, tinha uma 380, me desfiz dela. Cheguei no meu laboratório, tinha uma 12. Me desfiz dela. Peguei todas as armas que eu tinha, me desfiz de todas elas e diz: a partir de hoje, Senhor, minha confiança está em Ti. Mas escute onde eu quero chegar. 14 anos se passaram do dia que eu pedi para que um sargento conseguisse uma arma para mim. Quando passaram-se 14 anos, eu já não usava mais arma, eu já não tinha mais porte, eu já não queria mais saber de arma, porque para mim aquilo na minha vida tinha se tornado um mal que Deus havia arrancado, extirpado. E eu entendi pelo Espírito de Deus que, apesar de saber que Deus precisa, de certa forma, e respeita aquilo que as nossas leis mandam, e que muitos homens que precisam andarem armados, de acordo com a lei manda, mas Deus não queria que eu andasse. 14 anos se passaram, eu passei por um problema terrível. Quem já passou por um problema que você achava que não tinha solução mesmo, levante a mão e diga glória a Deus. Porque se você passou e deu glória a Deus, é porque você está aqui com a vitória. Eu passei pelo problema terrível. Eu estava aqui próximo do supermercado, dentro do meu carro, pensando, refletindo no problema. Então o diabo apresenta-se dentro da nossa mente e começa a apresentar soluções. Rapaz, acaba com isso. Rapaz, faz sabe o que? Se eu fosse tu, eu ia lá, pegava uma arma, mata fulano, mata ciclano, faz o diabo na mente da gente. O telefone toca. Eu olho para o celular, não conheço o número. Alô? Irmão Júnior, como é que o senhor está? Eu digo: estou bem. Quem é? Fulano de tal. Falei: meu irmão, como é que o senhor está? 14 anos que eu não lhe vejo. Por onde o senhor anda? O que o senhor faz? O que é isso? Irmão Júnior, o senhor sabe naquele dia que o senhor me pediu uma arma? Há 14 anos atrás. Falei: sim, lembro, mas o senhor está me ligando por quê? O que foi? Porque eu consegui a arma que o senhor queria. Minutos antes, eu estava vivenciando uma situação em que o diabo diz assim: pega uma arma, meu irmão, vai atrás de alguém, fala com alguém e acaba, arrebenta. O Espírito de Deus está só olhando assim: deixa eu ver o que essa doidice vai dar bem aí. Satanás, ele não se contenta em apenas instrumentalizar a tua mente ou invadir a tua mente com dardos. Ele vem e oferece de bandeja aquilo que você precisa para destruir a sua vida. Você vai entender onde eu quero chegar, porque está aí uma coisa que eu não tenho vergonha de falar onde eu erro.
Quando ele falou aquilo, eu olhei para o céu, tirei o celular daqui, olhei para o celular e disse: meu Deus do céu, isso aqui é Satanás purinho. Ele é um irmão, é um servo de Deus que me ligou. Eu digo que isso aqui é Satanás purinho, ele ouve. Irmão, aqui não é o Satanás não, irmão Júnior. É o fulano de tal, da polícia. O senhor está esquecendo, só seu irmão em Cristo. Eu disse: meu irmão, não está falando com o senhor não. Eu estava falando com o cão, que o senhor não sabe, mas está querendo lhe usar. Eu não quero isso não. Tá bom então, era só o senhor dizer que não queria. Eu disse: então não quero, Deus lhe abençoe. E desliguei o telefone e fiquei naquele carro, gelado, estático, dizendo: meu Deus do céu, como Satanás ele é articuloso, como ele é maligno, como ele é maldoso. Ele se apresenta como alguém que vem resolver o teu problema, como alguém que vai te ajudar, como alguém que vai realmente, sabe, resolver as tuas situações, te dando soluções que são paliativas, e que muitas vezes te levará à destruição completa. Então ele chega para Jesus no meio do deserto e questiona: se tu és o Filho de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas lições que eu quero compartilhar com os senhores. Quantos querem aprender isso aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Primeiro, no deserto que todos nós passamos, o diabo sempre vai questionar: aonde está Deus nas nossas vidas? Toda vez que você estiver passando por um problema difícil, toda vez que você estiver passando por um deserto, toda vez que o negócio arrochar, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja no seu emprego, quando a coisa fechar a porta, desandar, a primeira coisa que Satanás fará na sua mente e na minha mente é questionar: cadê Deus? Aonde que está Deus na sua vida? Aonde está o Deus que você prega? Aonde está o Deus que você canta? Aonde está o Deus que você ora? Cadê este Deus? Sabe o que Satanás fez? Versículo de número 3 do capítulo 4. Diz assim: chegando-se a Jesus, o tentador disse assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Uma coisa que eu acho interessante, que Satanás sempre vai questionar a provisão de Deus para a sua vida. Olhe para cá. Quando você estiver no deserto de Deus, e se você não passou por ele, você vai passar. Porque eu perguntei aqui agora há pouco quem queria ser homem de Deus ou mulher de Deus, e todo mundo levantou a mão. Mas para você ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, haverá um deserto que você vai passar. Esse deserto vai ter fome, esse deserto vai ter sede, esse deserto vai ter dor. Mas escreva o que eu vou lhe dizer: em meio à sua fome você verá Deus provendo, em meio à sua sede você verá Deus provendo, em meio à sua dor você verá a cura e milagre de Deus. E sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque quando Satanás chega para Jesus no meio do deserto, ele questiona: cadê a provisão de Deus? Quando ele diz: rapaz, tu não é filho de Deus, transforma aqui isso em pão. Como quem dissesse: rapaz, tu não acredita em Deus, tu não confia em Deus, então ele vai fazer isso aqui virar pão. Você não acredita em Deus? Você não diz que serve a Deus? Então fica tranquilo, porque este Deus que você diz servir vai prover o que você precisa. Mas sabe o que Jesus disse? Ei, queridão, não é só de pão que vive o homem, mas o homem vive de toda palavra que sai da boca do Eterno, de toda palavra. Sabe o que Jesus estava falando, meu irmão? Jesus estava dizendo para Satanás: ei, a palavra do Eterno, se referindo ao Pentateuco, se referindo à Torá, ele estava dizendo: a palavra de Deus, ela tem todo o alimento necessário que eu preciso. Ela tem as promessas, ela tem o cumprimento de promessas, ela tem a provisão, e eu verei Deus prover no deserto. Ele estava respondendo a Satanás e ensinando-nos a responder a ele. Quando você estiver no seu deserto, que houver um questionamento: cadê Deus na sua vida? Aonde está Deus na sua vida? Diga para ele assim: Deus está comigo no deserto, Deus está comigo na minha dor. Mas se você está no leito, você está doente, você está enfermo, cadê Deus? Deus está aqui comigo, pegando na minha mão e dizendo: eu estou contigo. Esse é o Deus que Jesus estava falando a Satanás.
Sempre Satanás apresentará formas de resolver o nosso problema nas nossas necessidades. Ele chega e dá a solução para Jesus. Jesus estava com fome. Cara, você está com fome? Tô. Está aqui, ó. Aí vou falar aqui aos homens. Você está com um problema no relacionamento, qualquer coisa do tipo, não está conseguindo manter uma relação íntima em casa, Satanás oferece o quê? De bandeja para você. Você está no relacionamento, irmã, e você não está conseguindo alinhar o seu relacionamento com o seu marido, Satanás apresenta o quê? De bandeja para você. Porque em tudo que eu e você fizermos, sempre Satanás irá apresentar para você de bandeja o que você precisa. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo literalmente ele chegando e fazendo isso com Jesus. Jesus estava com fome. Jesus, eu tenho a solução do teu problema. Você quer resolver o teu problema? Eu tenho um problema, eu tenho como resolver. E olha como isso é sério. Tem gente que não percebe Satanás fazendo isso, dando a ele ou dando a ela aquilo que ele precisa ou que ela precisa. Mas olhe para cá, eu conheci uma senhora de idade, tinha 60 e poucos anos. Essa senhora estava passando por um problema dificílimo. Ela, em vez de confiar em Deus, porque ela era uma serva de Deus, aparece um cara na porta da casa dela, pá, pá, pá. Irmã, eu quero aqui lhe oferecer um produto tal, que na hora que a senhora entrar nesse produto, uma pirâmide, você vai ganhar 10 vezes mais. Você vai investir. A irmã disse, fulano, eu só tenho tantos reais, e é tudo que eu tenho na minha conta. Pois você vai multiplicar por 10. A irmã, em vez de confiar em Deus, que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus só precisa de uma botija, Deus não precisa de mais nada. Foi só uma botijazinha de azeite que aquela viúva precisou para ver Deus encher a casa dela de um milagre. A única coisa que Deus precisa é que você creia que com o seu pouco, com o que você tem, com o que você é, Ele é com você na sua vida. E se você conseguir acreditar que Ele é com você, como você é e com o que você tem, você verá que nada vai lhe faltar nesta terra. A Bíblia fala que Jesus passou por isso. E aquela senhora pega o dinheiro que tinha, dá para o camarada. 3 semanas depois ela descobre que era um golpe. Ela ficou sem o que tinha e destruiu a própria esperança que ela tinha nela de ver Deus agir usando o golpe. Olhe para cá. Há alguns anos atrás, nós vimos nas televisões do Brasil inteiro crentes, pessoas que se dizem servos, recebendo dinheiro de propina, colocando nas cuecas o dinheiro e alguém filmando, uma câmera escondida filmando, colocava o dinheiro nas cuecas, os 3 se reuniram, disseram, não, peraí, vamos orar. Estenderam as mãos os 3 e foram orar, dizendo, Senhor, nós te agradecemos por essa propina. Senhor, nós te agradecemos por esse dinheiro que é ilícito, que é ilegal, que é criminoso, que é coisa de bandido. E depois de dar graças a Deus, eles não se percebem que tudo que eles estão experimentando está vindo e dado de mão beijada por quem? Por Deus ou pelo diabo? Pelo diabo. A necessidade, diz assim, existe um ditado, um provérbio mundano, que a necessidade faz o ladrão. A necessidade vem e o ladrão aproveita a oportunidade, porque surge a oportunidade faz o ladrão, não faz? Então olhe para cá, você não é ladrão, você é filho de Deus. É por isso que eu iniciei essa ministração dizendo, você é o que Deus disse que você é. Deus disse a Jesus, você é o Filho de Deus. Deus está dizendo a você, você é minha filha, você é meu filho. E se você é filho do Deus Criador dos céus e da terra, Ele é provedor, Ele é sarador, Ele é curador, Ele vai prover aquilo que você e eu precisamos, se a nossa confiança estiver nele. Quem está entendendo aqui? Ele questionou a proteção de Deus, irmãos. Quantos de nós, como eu citei a mim como exemplo.
que confiamos em Deus, abre aspas, fecha aspas. Confiamos em Deus, mas confiamos assim, eu confio em ti, mas graças a Deus que o Bolsonaro sancionou uma lei aí que eu posso ter arma. Senhor, eu confio em ti, mas o meu 38 aqui, ele não se converteu. E aí você vai mais para o interior ainda, lá para os cafundé de Judas, e o camarada que é crente, com um rabo de galo desse tamanho, com um facão desse tamanho. Irmão, para que isso, meu irmão? Eu me converti, mas o meu rabo de galo não se converte. Está aqui afiado. Entrou errado com ele, ele faco. Pedro passou por isso. Durante 3 anos e meio andou com Jesus com uma espada do lado. E olhe para cá, enquanto Pedro confiava naquela espada, Jesus ficava só olhando para ele. Sabe o que acontece? Pedro, o cara que andava armado, que confiava em si mesmo, que era o cara, que ele pega a espada e corta a orelha do servo, do sumo sacerdote. A Bíblia diz que esse Pedro, violento, corajoso, porque confiava na espada, porque conseguia, ele era o cara. Jesus olha para ele com a espada e diz assim: embainha, eu não preciso da tua ajuda, se eu precisar de ajuda eu peço para cima. Olha a referência de Jesus, olha para onde Jesus aponta a sua proteção. Ele podia dizer assim: vamos embora resolver aqui, alguém tem mais uma espada? Me dá uma também, vamos embora acabar com esses camaradas deles. Jesus, olha, bota a espada aí, porque se eu precisar, eu oro ao Pai, e Ele envia uma meia dúzia de anjos, e isso aqui é dizimado em segundos. Se eu fosse Jesus, eu dizia assim: Pedro, que diabo é isso? O que diabo é isto? Tu é apóstolo, que diacho é isso, rapaz? Tu está andando armado, rapaz, tu é apóstolo, tu é o cara. Jesus não questiona isso, sabe por quê? Porque a proteção de Deus, ela só acontece na nossa vida, quando a nossa confiança está em Deus, aleluia. É por isso que o salmista dizia assim: eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, aleluia, me fazes repousar em segurança. Olha, é por isso que o Senhor, usando o profeta, diz assim: que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Você pode estar aparelhado até os dentes. A minha casa, quando ela foi furtada, ela tinha um sistema de segurança que quem montou foi eu, e eu sou metódico. Tinha câmera até no buraco da janela. Os ladrões, quando entraram, eles acham que o diabo disse assim: rapaz, esse cara está confiando mesmo nessa aparelhada todinha. Eu não vou nem mandar um ladrãozinho não, eu vou mandar um ladrão que ele vai entrar com um caminhãozinho na casa dele e vai levar tudo. Os caras que entraram na minha casa, entraram com um caminhão e levaram tudo. E ainda levaram meu sistema de segurança ainda, olha. É mole? Quando eu olhei aquilo ali, eu disse: meu Deus, a nossa confiança, Wilson, no rico é coisa séria, senhor. A nossa confiança não pode estar aqui nessa terra. A sua confiança tem que estar nele. A minha confiança tem que estar nele. Eu e você temos em alguém para confiar. Escute o que eu vou lhe dizer. A proteção de Deus foi questionada. Satanás chega para Jesus e diz assim: e disse-lhe Satanás: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará a ordem aos teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Sempre no deserto das nossas vidas, o diabo tentará fazer com que achemos que estamos sós. Tu não confia em Deus? Quem confia aqui em Deus, levanta a mão e diga glória a Deus. Confia mesmo? Ah, você confia? Então se nós subirmos aqui no terceiro andar e diz assim: te joga, porque Deus vai ser contigo, tu vai te jogar? Joga é o caramba que se joga. Mas tu não confia em Deus? Confia, não confia? Mas só que Deus não quer que você se jogue. E isso não é uma demonstração de confiança. Isso é uma demonstração de idiotice, de tolice. Seria idiotice minha lhe pedir isso, e mais idiotice ainda você obedecer. Só se você me puxasse junto e a gente ia se abochar junto lá embaixo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus literalmente dando uma aula para mim e para você, porque Satanás disse para ele, questionou: cadê a proteção de Deus, rapaz?
Tu está com medo de quê? Te joga que os anjos vão te proteger. Jesus olha para ele e diz assim: ei, a palavra de Deus também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele literalmente deu um tapa de luva em Satanás, dizendo assim: olha, eu sei que se numa necessidade acontecer algo, realmente os anjos do meu Pai irão me proteger. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: não é porque eu sei disso que eu irei tentar o meu Deus. Eu vi essa semana um vídeo. Tinha um trator parado no sinal. Vinha um carro e estaciona quase que colado. Vem uma caçamba desgovernada atrás e atravessa ele e amassa o carro inteiro. Irmão, o carro deu PT, virou uma panelinha de nada. A filmagem mostra que o carro foi amassado entre o trator e aquela caçamba. Pelo pedacinho da porta que ainda tinha do vidro que se estilhaçou, sai uma pessoa de dentro inteirinha. E aí ela vai dar entrevista. E quando ela começa a dar entrevista, ela abre a boca e diz assim: Deus me guardou. Quando alguém entende de onde vem a proteção, você não precisa da arma, você não precisa confiar naquele camarada que é ninja, você não precisa confiar nos amigos, sua confiança está em Deus. Minha confiança tem que estar nele, a nossa confiança é nele, porque é ele que nos protege. Quem entende o que eu estou dizendo? Terceiro, ele questionou de Jesus o relacionamento que ele tinha com Deus. Quem tem um relacionamento com Deus aqui na igreja? Como é que anda esse negócio? O negócio está meio assim. Os casados, levante a mão. Quem é casado há pouco tempo está só naquele mel, né? É mel para cá, mel para lá. E o massa é que quando a gente está nesse mel, a gente pensa assim: não vamos ter problema, nós não vamos ser como aquele casal, nós não vamos passar, sabe, nosso casamento vai ser mel a vida inteira. Vai não, meu irmão. Isso aqui não é praga de pastor, não, isso aqui é realidade. Vai vir a tempestade, vai vir o problema, vai vir as diferenças, vai acabar aquele, cara tirava lá a meia, um negócio podre, a mulher olhava no namoro, nossa que pé lindo, bicho podre, fedendo. Aí depois de 10 anos de casado, bota lá aquele sapato para fora, fica para lá, bota, higieniza esse troço lá fora, nem entra dentro de casa. É assim ou não é, senhores? É desse jeito. Então pensa aqui comigo. Como é que anda o teu relacionamento com Deus? Está naquela lua de mel que é só love in the air. Amor está no ar para todo lado. O teu relacionamento está meio confuso. Tu está quase para se separar de Deus. Eu estou quase para pedir a separação, Senhor. Sabe por quê? Porque Satanás questionou o relacionamento que Deus tinha com Jesus. Olhe, versículo 8 diz assim: novamente o diabo transportou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha para mim, o que o diabo está oferecendo para você, para que você deixe de ser adorador? O que é que está te tirando da presença de Deus, que tem sido mais importante do que Deus? O que é que está realmente afetando a tua relação com Deus, a ponto de você não conseguir mais se encontrar? Ei, escute o que eu vou lhe dizer. Nós vivemos em um tempo em que quando a gente vê alguém, não estou falando aquela papagaiada que eu vejo no movimento neopentecostal, naquela doidice não. Estou falando de doidice não. Que os caras são tudo emocionalistas, que a coisa parece que é e não é, é pura emoção. Eu estou falando de relacionamento com Deus, aonde você entra na presença dele e você do pé até a cabeça percebe ele chegando, e dentro da sua alma há um brado do Espírito de Deus dizendo: eu estou aqui. E você começa a sentir um desejo, um impulso de adorar a esse Deus. Tem alguém aqui assim? Ainda? Se tem, diga glória a Deus. Isso é relacionamento com Deus. Tem pessoas que estão sendo motivadas a irem para as igrejas. Eu vi essa semana uma pastora divinamente falando algo que é uma verdade. E se eu soubesse, ou se eu lembrasse o nome dela, eu até diria aqui para que todos soubessem, mas não lembro. Ela já pregou aqui na igreja, ela é uma jovem até. E ela falava
Nós estamos numa geração onde as pessoas não vão para a igreja buscar relacionamento com Deus, vão para a igreja para resolver seus problemas. Rose, a verdade é que muita gente chega aqui, não é para dizer assim: Senhor, eu vim aqui porque eu te amo, Senhor, eu vim aqui porque eu te adoro, Senhor, eu vim aqui porque eu te agradeço, Senhor, eu vim aqui porque a despeito do deserto, eu sei quem está comigo. Muita gente não vem aqui por causa disso, e nem vai nas igrejas. Vai na igreja para dizer assim: eu vou na igreja porque o Deus dos crentes resolve problema. Eu vou na igreja porque me disseram que lá Deus vai fazer alguma coisa. O milagre está lá, a vitória está lá, a bênção está lá. E eu vim aqui lhe dizer: não é esse relacionamento que Deus quer com você. Deus quer que quando você acorde, você não olhe para Ele para dizer assim: Senhor, me dá agora um dia cheio de vitórias. Deus quer que você olhe para si e diga: Senhor, bom dia, vem fazer parte do meu dia, louvado seja o nome de Jesus. Ele questiona um relacionamento com Deus, e literalmente Ele diz assim: ei, eu posso te dar tudo se você me adorar, cara. Dá só uma dobradinha de joelho assim, ó, de leve. Dá uma dobradinha, curvadinha, diz: só Satanás é Deus. Pronto, o mundo aqui é todo teu. Ele literalmente achou que o relacionamento que Jesus tinha com Deus era frágil. Olhe para cá. Você sabe por que nós tropeçamos? Você sabe por que nós erramos? Você sabe por que nós pecamos? Você sabe por que eu e você muitas vezes fazemos algo que fere a intimidade com Deus? Porque o nosso relacionamento está fragilizado. Porque aquilo que eu e você achamos que estamos vivendo no top, talvez a gente esteja vivendo bem aqui embaixo. E Deus está dizendo hoje: vem para cá para cima. Eu te quero no relacionamento comigo. Eu te quero relacionando-se com intimidade com o meu espírito. E se Ele é santo, Deus quer que eu e você sejamos santos. Satanás questiona, Rosana, literalmente o que o diabo estava oferecendo para ele: eu te dou tudo. Você quer tudo? Te dou. Satanás questiona se Jesus realmente era um servo. Tem gente deixando o seu relacionamento com Deus de lado por causa de namorado, por causa de mulher, de marido. Tem gente que literalmente está saindo do prumo da vontade divina, porque o emprego ali é melhor. Não, ali eu vou ganhar bem. Mas ali talvez você vai se afastar de Deus, porque o que vai te cercar te tirará da presença dEle. E muitos de nós não percebemos que literalmente Satanás tenta, na nossa fragilidade, nos fazer adoradores dEle. Até quando chega um ponto em que Ele nos puxa o tapete e Ele olha para nós e diz assim: e aí, gostou? Esse sou eu. Está aqui Satanás em pessoa. Ainda bem, e eu vou lhe falar isso porque eu quero que você exalte a Deus. Ainda bem que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Aleluia, oh aleluia. Pessoas que são viciadas em pornografia, que têm trocado a sua intimidade com Deus por alguns minutos de sexo, a qual ele e ela nem participam. Gente que está literalmente, sabe, aprisionada neste mundo. Escute o que eu vou lhe dizer: que de manhã está acordando para mergulhar no mundo da pornografia e de noite está na igreja. Então quando ela ou ele chegam na igreja e olham para o ministério de louvor adorando, olha para Hilton aqui chorando, sentindo a graça de Deus, ele está ali, ou ela está ali questionando: mas Deus, eu não estou sentindo nada. Senhor, eu não sinto nada. Meu Deus, eu não sinto nada. Eu vou para aquela igreja ali do manto. Lá o pastor já faz um revelamento, não é nem revelação, é revelamento sobre a minha vida. Eu já entro no mistério e tudo vai mudar, e é ali o negócio. Aí você descobre que depois de vivenciar todas as emoções humanas, você também vai continuar sentindo vazio, porque Deus está te olhando e dizendo: está errado. Deus não quer que você tenha um relacionamento com Ele às quartas e aos domingos. Deus quer que eu e você, ao acordarmos, possamos dizer: Deus, vem viver o meu dia comigo. Ao almoçarmos, dizer: Deus, senta conosco aqui nesse almoço. Ao sairmos de casa para trabalhar: Senhor, vem trabalhar comigo. Ao entrarmos naquele carro ou naquele ônibus: Senhor, vem comigo.
E quando chegar o final do dia, dizer: Senhor, obrigado, porque tu caminhaste comigo, do meu levantar ao meu deitar. Agora eu quero deitar e logo pegar no sono, porque tu fará com que eu repouse em segurança. Quem está entendendo pode dar glória, porque esse é o Deus que nós precisamos. Satanás questionou Jesus, literalmente nesse ponto. E aí, Jesus, me adora? Te dou tudo, tudo. Você quer o quê? É isso que você está precisando? Te dou. E aí, olha para cá, sabe uma coisa que é curiosa? Quem já foi tentado pelo diabo aqui? Levanta a mão comigo, assim, aqui na igreja. Aí na televisão, aí onde você está mexendo, tu que já deve ter sido tentado pra caramba, né? Aí tu levanta a mãozinha assim. Escute o que eu vou lhe dizer. Você já percebeu que toda vez que Satanás te atenta, e ele atenta, porque ele é cão. Você já percebeu que quando ele te atenta, no momento da tentação, acontece alguma coisa, como Deus querendo te livrar? Sim ou não? Vou falar da pornografia de novo. Você acorda de manhã, aquela fissura, aquela doidice, porque isso é viciante. Isso gera no cérebro uma dependência. Isso é químico, meu querido. É um caminho mais perto. E é tão sério isso, que se você não tomar cuidado, você deixa de querer ter relação com a sua mulher, com o seu marido, porque o orgasmo se torna mais rápido. Então o teu cérebro entende, esse caminho aqui, ou esse atalho aqui é melhor. Vai pelo atalho. E anula a intimidade de um casal. Destrói a intimidade de um casal. Pornografia. Você está pensando que isso é brincadeira? Isso é sério. E aí sabe o que acontece? Literalmente, meu irmão, você acorda de manhã, seu cérebro está na fissura, você liga o celular, lá no banheiro sozinho, e a conexão cai. Você digita lá www alguma coisa, na hora que você dá enter, a bendita da tua conexão cai. Quando você perceber Satanás te oferecendo, o mundo, saiba, Deus vai intervir para que você possa escolher se vai aceitar adorá-lo ou vai aceitar manter-se como um adorador de Deus. Quem já vivenciou uma situação, não precisa ser na pornografia, mas uma situação parecida com essa? Eu já vivenciei. Além de mais alguém, é ruim ou não é, Carly? Porque literalmente a minha carne almeja aquilo, a minha carne deseja aquilo. Você vai sair para resolver um negócio que é errado, o pneu fura. Aí você não percebe que Deus está te dando um livramento. Aí você vai lá, troca o pneu rapidamente. Não, eu tenho que ir, porque eu vou me dar bem, eu vou ganhar nesse negócio. Esse negócio eu vou faturar, e ninguém vai saber, nem o pastor. Não se preocupa que eu nem quero saber. Mas ele, ninguém pode esconder-se dele, aleluia. Ele nos vê por onde andamos, aonde estamos, o que fazemos do levantar ao deitar. Ele continua nos olhando. E quando algo que nós fazemos interfere no relacionamento com Ele, Satanás está vencendo. Quem tem o Espírito de Deus? Você tem isso? Fique de pé. Escute o que eu vou lhe dizer. Olhe para mim. Olhe para cá, por favor. No deserto da nossa vida, Satanás sempre vai questionar quem somos. Quem entende que tem um chamado de Deus na vida aqui, levante a mão comigo assim, sem medo de esconder isso. Chamado de Deus. Nem todo mundo tem chamado. Tem gente que vai ser ovelha da hora que nascer na igreja, a hora de morrer, porque ela nasceu para ser ovelha. Como ovelha ela vai trabalhar para Jesus, vai ganhar almas, porque quem faz ovelha é ovelha. Pastor não consegue gerar ovelha, quem gera ovelha é... Então quando alguém diz assim, pastor, vai ganhar almas, eu digo, você é ovelha, só é você que tem que fazer isso. Mas como assim, pastor? Porque quem gera ovelha é ovelha. Não é, pastor? Pastor cuida de ovelha, ela não gera. Então, vai para a rua e consiga. Aí eu vou lhe dizer uma coisa. Tem gente que tem chamado de Deus. Esses que têm convicção, levante assim a mão, por gentileza. Olha o tanto de gente que tem chamado. Agora olhe para cá. No deserto da nossa vida, Satanás sempre vai questionar quem você é. Saiba disso, escreve isso aí na tua alma. Ele sempre vai questionar. Será que tu foi chamado para ser pastor mesmo?
Quantas vezes Dailise eu não disse isso para Deus? Deus, eu não sei se eu nasci para esse negócio não. Ser pastor é um negócio difícil. Você acaba de resolver o problema de uma ovelha, a outra ali cai. Aí você começa a resolver essa aqui, o que tu resolveu ontem dessa, essa aqui se arrebenta de novo. Aí você olha assim, que diacho é isso, rapaz? E você começa a ser questionado, porque Satanás começa a dizer assim, é porque tu é um pastor que não foi chamado para ser pastor. Te colocaram aí, meu irmão. Vai sair para cantar, todo mundo consegue aprender, mas a tua voz não envolve, não se desenvolve. Você começa assim, será que eu nasci para esse negócio de cantar? Acho que eu não nasci para esse negócio não. Será que eu nasci realmente para orar? Porque quando eu estou orando, eu acho gostoso, mas depois eu não vejo o agir de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Nos desertos que nós passamos, sempre Satanás vai questionar o seu chamado. Ele fez isso com Jesus quando chegou para Jesus, se tu és o Filho de Deus. Jesus tinha 40 dias atrás ouvido dos céus. Ei, meu irmão, estou falando de ouvir no Espírito não. Não foi alguém que catucou Jesus assim, ei, Deus me disse aqui em revelação que tu é filho de Deus. Ele ouviu do próprio Pai. O céu se abre, sai um brado do céu. O pessoal todo fica atônito tentando entender. E aí o brado vem até o ouvido de Jesus alto e diz assim, este é o meu filho, em que eu me alegro. Quem é filho de Deus aqui? Você é quem Deus te chamou para ser. Você é quem Deus disse que você é. Não aceite o diabo dizer para você que você não pode, que você não consegue, que esse chamado não é seu, porque você tem esse chamado e quem te deu foi Ele. E a quem Deus estiver falando nesta noite, receba na alma como uma advertência de Deus, como quem dissesse, eu tenho pressa neste chamado, eu tenho pressa em te usar, eu tenho pressa em usar os teus talentos. Então é hora de que, se você for chamado para ser músico, você se trancar dentro de um quarto e treinar incansavelmente. Se você for chamado para cantar, você se trancar dentro lá com o seu fonezinho e cantar até cansar o gogó. Se Deus te chamou para pastorear, comece a cuidar a vidas, a pessoas que estão precisando de um pastor, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de um intercessor, de uma intercessora. Mas não aceite Satanás dizer que você não é o que Deus disse que você é. Outro dia eu estava com o pastor Fábio na praia. De vez em quando a gente sai, vai para a praia. Ele bota aquela sunga de bolinha que ele tem. Bonita. Fica linda, hein, pastor? Eu estou brincando, irmãos. Não imagine isso em nome de Jesus. Não imagine. A irmã disse ali, eu já imaginei, pastor. Não faça isso. Repreende esse pensamento. Estava eu e o pastor Fábio dentro do carro. A gente vai para conversar sobre a obra. Eu faço isso de vez em quando, né, pastor? E como é gostoso. Nós sentamos, vamos para a praia e ficamos dentro do carro, olhando para o mar, enquanto conversamos sobre o reino de Deus. E não saímos do carro para nada, ficamos ali. Mas escolhemos o mar e a praia, porque é um lugar paradisíaco, que só Deus para fazer o mar e fazer a praia. Nenhum ser humano é capaz de, só Deus faz um negócio desse. Então lá a gente fica conversando, discutindo sobre a obra. E numa conversa que nós tínhamos, eu e o pastor Fábio, ele disse para mim, e ele está aqui, para dizer se eu estou mentindo ou não. Ele disse a mim, que muitas vezes ele questionou o chamado dele. O chamado pastoral, pastor, eu não sei, eu não consigo ver o que o senhor vê em mim. Estou errado, pastor Fábio? Não consigo ver. Eu estava dizendo para ele que talvez eu fosse morrer. E eu disse a ele, estou aqui falando de púlpito, que se eu morresse eu queria que ele assumisse a presidência para liderar a igreja, porque ele tem um jeito pastoral de ser. Eu disse a ele, acredito que Deus vai me levar. E se Ele me levar, eu quero que você não pare essa obra. Ele disse, pastor, Deus não vai lhe levar, porque eu não sou capaz, eu não consigo. Eu questiono isso em mim. Então eu fui convencê-lo através dos frutos, porque é pelo fruto que se conhece um chamado, é pelo fruto que se conhece uma árvore. Eu comecei a dizer, você tem um chamado que eu admiro e respeito, você tem um chamado de Deus, direto do trono de Deus. Deus te chamou para ser pastor.
Se você é um que tem chamado, não fuja disso. Porque enquanto você vai fugir disso, você só conseguirá avançar através das coisas escusas. As coisas só darão certo para você através do que é errado. Mas na hora que você deixar esse caminho torto e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te obedecer, você verá a glória de Deus, você verá a provisão de Deus, você verá a proteção de Deus, você verá milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Jesus foi questionado: se tu és o Filho de Deus. Jesus podia dizer assim: eu sou sim, cara, eu sou filho de Deus. Jesus não foi nem perder tempo, porque Jesus sabia quem ele era. Foi levar na palavra. Aí, mas a palavra diz assim: ei, Satanás, mas a palavra diz assim. Aí quando Satanás diz assim: olha, vou questionar teu relacionamento. Se tu realmente ama esse Deus, tu não vai querer tudo isso que eu vou te dar. Agora, se tu não ama, pega tudo isso que eu estou te dando de mão beijada, meu camarada. Jesus olha para ele e diz assim: ei, está escrito que somente a Deus tu adorarás, e só diante dele tu te prostrarás, porque só Adonai é Deus, só Adonai é Deus. Então ouça e guarde na sua alma e no seu coração, você que está aqui, você que está me ouvindo, Deus tem um chamado na sua vida. Eu passei anos dizendo para Maíra: Maíra, você tem talento, Deus te chamou para adorar. Maíra, você foi chamada para adorar. Quantos de nós não relutamos com isso? Nara, quantos de nós não literalmente trocamos isso? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, levante a mão comigo. Você tem um chamado de Deus? Então eu vim aqui lhe dizer: esse chamado não está desapercebido, não está esquecido. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu do que te prometeu. E Deus quer que você deseje com a sua alma o que Ele preparou para a tua vida. Então essa é uma noite para você dizer para Ele: Senhor, está aqui, ó, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, faz em mim o teu querer. Quem deseja isso aqui nessa noite? Deseja? Deus vai te levar no deserto. Lá você será tentado, lá você será provado. Mas escreve isso no teu coração: em meio a todo o deserto, você não estará sozinho, o Espírito de Deus estará lá. Quantos querem adorar a Deus porque entendem o que é? Nós te adoramos até. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e mão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. As carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu diga assim: e eu me despedi dos meus pais. As carroças e eu afundei meus barcos no cais, porque ele abriu mão da sua glória. Ele
e abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: aleluia. Me despedi dos meus pais, queimei as carroças e afundei meus barcos no cais. Eu vou deixar tudo pra te seguir, Senhor. E eu me despedi dos meus pais, armei as carroças e afundei meus barcos no cais. Escute, escute. Para onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Diga isso pra ele, diga. Palavra de vida. Diga da sua alma pra ele. Para onde eu irei? Pra onde? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Aleluia. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Eu estava me lembrando agora de pastores que abandonaram o seu chamado, de diáconos que não são mais diáconos, de diaconisas que não são mais diaconisas, de homens e mulheres de Deus que um dia chegaram diante do deserto e disseram: Deus, eu não quero ficar nesse deserto, pega esse negócio, deixa eu seguir para trás. Eu não tive a oportunidade de conhecer nenhum que se sentiu completo depois disso. Há tanta gente chamada, mas há tão poucos que realmente se colocam na posição de escolhidos. Por isso que Jesus disse: olha, muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque literalmente poucos se colocam na brecha. Poucos dizem assim: Deus, eu quero. Deus, eu fui chamado para trabalhar com crianças, daria minha alma por elas.
Eu fui chamado para te adorar, darei a minha vida te adorando. Eu nunca esqueci o testemunho de um cantor tremendo, que ele teve câncer na laringe, aqui na garganta. Perdeu a capacidade de falar, foi para o hospital, o médico chegou e disse para ele: nós vamos fazer uma cirurgia em você. E quando eu arrancar o tumor, vai vir tudo. Não vai ficar nada aí. Você nunca mais vai falar na vida. Então, antes de nós levarmos você para o centro cirúrgico, eu quero que você tenha a oportunidade de falar as suas últimas palavras. Porque depois daquele centro cirúrgico, você nunca mais falará com ninguém. Você vai ter que aprender a se comunicar com gesto, ou vai ter que aprender a se comunicar escrevendo, mas você não emitirá mais som algum, porque nós vamos arrancar toda a sua garganta. Você vai ficar sem cordas vocais. Você vai respirar através de um tubo. Ele olhou para o médico e disse: médico, então faça o seguinte, me dê alguns minutos, porque eu não quero me despedir de pai, de mãe, não quero dar palavra para ninguém. Eu quero, nos últimos momentos que eu tenho ainda com a voz, eu quero adorar o meu Deus. Ele conta que ele começou a cantar deitado naquela cama, preparado para a cirurgia. O médico olhando, esperando, porque seriam as últimas palavras dele. E ele começa a cantar, começa a chorar. Eu acredito que naquele momento os anjos desceram assim, disseram assim: nós vamos participar desse coro porque está bonito. Tem adorador aqui nesse hospital, tem adorador aqui nessa cama, tem um adorador aqui. E depois de uns 5 minutos adorando, e as lágrimas saindo, o médico lá olhando, esperando o momento que ele dissesse assim: pronto, pode ir. O tumor vai secando. E o médico está olhando. O médico chama a enfermeira e começa a dizer assim: está acontecendo alguma coisa aqui. E tudo começa a secar. E quando o irmão que canta começou a perceber o milagre de Deus, Deus com a mão lá no tumor, assim, movendo o tumor, dizendo: esse tumor não vai impedir dele me adorar, não. E a pele vai recobrindo, e a coisa vai se transformando, e tudo vai mudando. Ele começa a aumentar a voz, começa a gritar mais alto, começa a cantar mais alto. E quando o médico se dá por conta, olha para ele e diz assim: aconteceu alguma coisa, eu não sei explicar, mas você não está mais doente. Eles analisam o cara, começa a ver, faz teste. Eu não sei o que aconteceu, mas o câncer saiu. Por quê? Porque havia alguém que entendia o chamado que tinha para adorar. Você tem um chamado, você tem um chamado, minha irmã. Foi ele quem te chamou. Então não fuja disto. Gente que foi chamado para estar na frente de igreja, não está na frente de igreja, porque vive fugindo disto. Não fuja do seu chamado. Se Deus te chamou para ser quem você é, seja o que Deus disse que você é. Seja o que Deus disse que você é. Quem aqui quer oração? Senhor, olha para cada mão levantada aqui nesta igreja, para cada mão levantada em qualquer casa, aonde houver alguém, Deus, que acredita no chamado, mas por algum motivo Deus se desanimou, por algum motivo se desmotivou, por algum motivo se afastou dessa direção. Agora, Deus, restaura esse chamado em nome de Yeshua. Faz na alma, um brado na alma, borbulhar o coração dele, o coração dela, faz incendiar na alma. Lá dentro da alma, lá dentro da alma, restaura, 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 restaura esse talento, restaura esse chamado. Porque quem chamou foi o Senhor, quem chamou foi o Senhor, quem te deu isso foi Ele. Então nesta noite, Deus, eu te peço, restaura chamados de dentro para fora. Traz a convicção do porquê, traz a convicção porque tu escolheu. Ei, olhe para cá. Você sabe quem Deus escolheu para ser o maior rei que existiu aqui abaixo de Jesus?
Não foi um cara inteligente, não foi um cara formado, não foi um cara que era sacerdote, não foi um sumo sacerdote, não foi um levita, não foi um profeta. Deus vai e manda Jessé, vai na casa de Jessé. O profeta chega na casa de Jessé. Samuel disse: pai, Deus mandou vir aqui, vem, traz os teus filhos. Ele vai botando um por um, cada um mais inteligente, mais forte, mais bonito. E Deus vai dizer: eu não quero nenhum desses. O profeta olha para Jessé: tu tem mais algum filho? Pai, tem um ali que é uma orelha seca. E eu nem fiz questão de chamar ele, porque eu disse: Deus não vai escolher uma orelha seca, Deus não vai escolher um Zé Ninguém, Deus não vai escolher um pastorzinho que cuida de ovelha. Esses aqui não, são do exército militar, são da polícia, são como são aqui, os caras estão aqui. Chama ele. Lá vem um moleque desse tamanho, porque Davi era pequeno, de baixa estatura, de cabelo ruivo, porque a Bíblia assim fala sobre ele. Ele não era um cara bonito, ele não era um cara safo, cheio do conhecimento, mas a Bíblia diz que os salmos mais lindos compostos e descritos na Bíblia foram compostos por esse Zé Ninguém chamado Davi, por esse pastorzinho de ovelhas lá no meio do deserto. Ele estava lá no meio do deserto, mas com a sua harpa adorava com a alma a Deus. Quando ele vai entrando na casa, me mandou me chamar: pai, Deus brada do céu e diz a ele: pode ungir. Acho que Samuel olhou assim para ele, pequenininho, olhou para ele novo, ruivo, e naquela época ser ruivo era sinal de maldição. Por isso que ele era o único que não estava com os irmãos na guerra, porque ele era proibido pela lei, porque pessoas que tinham cabelo avermelhado ou ruivo não poderiam. Então o pai isola ele no campo e deixa os bonitão dos filhos para irem serem do exército. Tinha autoridade, tinha pompa, mas Deus não olhou para aquele cabelo, Deus não olhou para a estatura. Deus vai lá na alma de Davi e diz: esse cara aqui é adorador, esse cara aqui confia em mim. Deus tem um chamado para você, e é como você é. Você é pequeno, é como você é. Você não sabe fazer muito, é como você é. Ah, você não tem essas formações todas, mas você é chamado e escolhido por Ele. Mas pastor, eu não frequentei nenhuma aula de música, eu mal sei enrolar aqui. Não se preocupe, vem adorar, vem adorar. Quando você subir no púlpito ou estiver em casa para abrir a boca, diga: eu vou te adorar, porque quem chamou você foi Ele. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que Deus em Cristo abençoe o seu chamado, que você siga focado nele, e que o Espírito de Deus te dê a direção certa para fazer a obra de Deus nessa terra. A Ele dê a sua melhor salva de palmas. A Ele, o eterno, diga glória, diga louvor e honra a Ele. E antes que eu encerre este culto, há alguém aqui que desejaria entregar sua vida para Ele? Há alguém que sente na alma o desejo de conhecer Jesus, de se tornar um seguidor de Jesus? Se você deseja isso, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar, a vir até aqui na frente, assim, para nós orarmos. Eu quero orar por você, apresentar a sua vida. E se você está me assistindo em qualquer lugar do mundo e desejar entregar sua vida a este Deus, eu quero orar e vou orar, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que te ama, é um Deus que te quer, é um Deus que literalmente te escolheu. E se Ele te chamou, venha, porque como é maravilhoso atender ao chamado dEle. Está vindo aqui uma pessoa, diga glória a Deus, voltando para Jesus. Onde está a segunda pessoa que deseja vir para Ele, voltar para Ele, ou aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Talvez você seja Ele. Talvez esse culto inteiro Deus estava tentando dizer assim: eu estou te chamando, eu estou chamando você porque eu te quero, porque eu tenho um plano na tua vida. E você precisa decidir, e a decisão sempre será nossa, porque o chamado e o brado vem lá do alto: você é meu filho amado. Você foi chamado para ser filho, seja um filho de Deus. Pai, eu quero apresentar essa vida nas suas mãos.
E quero apresentar, meu Deus, todos os que estiverem me assistindo e que quiserem entregar agora a vida a Cristo Jesus. Deus, entra nestas vidas, entra na vida desta mulher que está aqui de joelhos. Deus, faz morada neste coração, perdoa os seus pecados, sara a sua alma e traz a ela, Senhor, a convicção de um chamado à salvação. Que em nome de Jesus, meu Deus, ela te sirva, te siga até o último dia da vida dela, como também aqueles que estão do outro lado da telinha. Deus querido, salva, liberta, tira da prisão agora, liberta, meu Deus, do jugo do pecado, liberta das drogas, liberta do vício, liberta, Deus, nesta noite, e traz salvação para a tua glória, em o nome de Yeshua Mashiach. Assim nós oramos, assim agradecemos. E só quem crê aplaude ao nosso Salvador, porque Ele é maravilhoso. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Eu nunca vi também um amor tão grande assim. Que Deus em Cristo abençoe você que está me assistindo, abençoe toda esta igreja. Que o Senhor possa guardar-nos até a sua vinda. Quem entendeu e compreendeu que precisa correr para o chamado, levante a mão e diga glória a Deus. Exerça isso. Se Deus te chamou, é porque Ele vai te dar a capacidade necessária para realizar essa obra. Então pare de olhar para si mesmo e ver que você não pode, porque você não pode mesmo, mas Ele pode, e é Ele que faz. Amém? Sábado nós vamos ter uma live. Toda a igreja está convidada para vir sábado aqui. Quem quiser vir, vem. Só que só o púlpito estará com iluminação. As cadeiras vão estar aqui na igreja, mas será uma live que nós vamos fazer. Quanto tempo é? 1 hora, 2 horas, 3 horas? 1h30 só de louvor a Deus. Quem quer louvar a Deus? Sábado é o dia para você vir aqui. Olha, tem até um bilhetinho aqui para mim. Sábado é o dia de você estar aqui conosco. E eu queria fazer um pedido para quem está em casa. Sábado, que horas, Hilton? 19 horas de sábado. Se você não estiver aqui na igreja, pegue seu celular e compartilhe essa live. Por quê, pastor? Porque eu quero que o maior número de pessoas possíveis possa adorar a Deus conosco. Essa será a nossa forma de dizer a Deus: Deus, nós queremos cantar ao teu nome por 1h30 em gratidão por tudo que tu és na nossa vida. Quem quer fazer isso para Deus? Sábado nós iremos fazer isso. Deixa eu botar meus olhos aqui, né, para ver isso aqui. Dia 28 é domingo? Irmãos, domingo nós vamos ter uma feijoada solidária aqui. Existe um estudo chamado Instituto de Ensino Vivendo em Cristo. Nós transformamos parte da nossa igreja numa escola que atende pessoas que não têm condição de pagar R$1.000 numa escola de alto nível. Então a gente está oferecendo alto nível a um custo muito baixo. Mas com essa pandemia, nós tivemos literalmente caixa zero. Os pais não têm de onde tirar, e quem sou eu para questionar?
Teve pai que quis tirar o filho, tirar a matrícula, cancelar a matrícula, porque não tinha condição de pagar. Então a gente vai se virando para ajudar o instituto. E a forma de que nós achamos é fazendo uma feijoada solidária. Então como é que será isso? No dia 28, domingo, as irmãs vão estar aqui fazendo uma feijoada de Deus, R$10 só, é barato. E a Fernanda vai estar nesse negócio? Vai, tá? O Fofa vai estar também? Então tá ali. Se botar ará no meio, aí pronto. Pronto, vai estar. Então, ó, meu irmão, pode comprar porque é de Deus. Essas irmãs com a equipe delas, que aí eu vou parar de citar nomes, porque aí é muito nome, sabem fazer o negócio.